Bom, se você clicou nesse vídeo, provavelmente você está procurando um mapa mental, uma revisão de véspera, para você conseguir consolidar seus estudos de um modo rápido, sem ter que se debruçar muito nas teorias, sem ter que fazer um estudo muito aprofundado sobre o inquérito policial. E foi justamente pensando nisso que eu montei esse mapa mental e estou disponibilizando aqui para você na descrição desse vídeo. Se você quiser, você pode fazer o download gratuito desse mapa mental e editar para você usar também de outras formas e outras matérias. Então, um abraço e bons estudos! Bom, a partir disso, desse mapa mental, você consegue ver as principais informações que a gente tratou durante todo esse curso de inquérito policial, mais de 4 horas de aula. Então, vamos lá, vamos começar muito rapidamente essa nossa revisão. Ó, eu não vou detalhar muito, vai ser só uma revisão muito rápida para uma véspera de prova, hein? Nós começamos estudando as noções preliminares. Nós diferenciamos as polícias. Falamos que a polícia administrativa tem um cunho preventivo e que a polícia judiciária tem um cunho repressivo e ela serve para auxiliar o poder judiciário. Isso está previsto no artigo 4º do Código de Processo Penal. A polícia judiciária, portanto, é aquela que, em regra, preside o inquérito policial feito pela autoridade policial. O conceito de inquérito policial se trata de um procedimento administrativo e preparatório presidido pela autoridade policial com o objetivo de identificar fonte de prova. Portanto, tem natureza jurídica de procedimento de cunho administrativo. Nós falamos que a jurisprudência majoritária do Supremo é que, por se tratar o inquérito policial de uma peça de informação, os vícios contidos no inquérito não contaminam o processo penal. Portanto, se tiver irregularidade no inquérito policial, não vai haver qualquer tipo de anulação no processo penal. Depois nós falamos da finalidade do inquérito policial. E a finalidade do inquérito policial é justamente a colheita dos elementos de informação. E esses elementos de informação eles vão servir de subsídios de justa causa para o oferecimento de uma denúncia. Isso está previsto no artigo 155 do Código de Processo Penal, na medida em que ele diferencia os elementos de informação colhidos no inquérito policial e as provas produzidas em contraditório. Muito bem, agora nós vamos falar um pouquinho das características do inquérito policial. Primeira característica, nos termos do artigo 9º do Código de Processo Penal, o inquérito policial é um procedimento escrito, porque suas peças têm que ser reduzidas a termo. Além disso, ele é um procedimento dispensável, e o artigo 12 do Código de Processo Penal diz que o inquérito policial só acompanha a denúncia ou queixa quando servir de base para ela. Portanto, se não servir de base para a denúncia ou queixa, não vai acompanhar a denúncia ou queixa. Além disso, o artigo 27 e o artigo 39, parágrafo 5º do Código de Processo Penal, trazem situações em que o inquérito policial não serve de base para o oferecimento da denúncia. A terceira característica é que o inquérito policial, isso na forma do artigo 20 do Código de Processo, é um procedimento sigiloso. E o artigo 20 diz que a autoridade policial deve assegurar o sigilo do inquérito policial. E aqui muito cuidado com a súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal, porque ela diz que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso aos elementos de prova já documentados. Então, o sigilo, ao menos quanto aos elementos de prova já colhidos, os elementos de informação já colhidos, não pode ser oposto ao defensor, à defesa técnica. Prosseguindo nas características, nós falamos da inquisitoriedade. Há uma divergência entre a inquisitoriedade ou não como característica do inquérito policial. Prevalece o entendimento majoritário que o inquérito policial é um procedimento inquisitorial. E ele é inquisitorial porque ele não é um processo administrativo, então não existe nenhum tipo de sanção em decorrência do inquérito policial propriamente dito. Ele é um procedimento administrativo instrumental. Além disso, se perdesse esse sigilo, essa vedação de acesso aos autos, enfim, essa proibição de contraditório e tudo mais, não haveria uma efetividade da investigação, porque o acusado sempre estaria um passo à frente da autoridade policial. Muito bem, mas tem um entendimento minoritário no sentido de que há sim contraditório, portanto não se trata de um procedimento inquisitorial. Só que esse contraditório tem algumas peculiaridades. Ele é um contraditório diferido, segundo o entendimento, por exemplo, do professor Aury Lopes Júnior. Um ponto aqui interessante que você tem que analisar é que o artigo 70 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e o artigo 4º da Lei Complementar 80, ou seja, a Lei Orgânica da Defensoria Pública, garantem que tanto o advogado quanto o defensor público
podem acompanhar o inquérito policial. Portanto, essa inquisitoriedade acaba ficando mitigada por conta dessas disposições legais. Adiante, a gente tratou da discricionariedade do inquérito policial, porque o artigo 6º e 7º do Código de Processo trazem meramente um rol de diligências, eles não trazem um procedimento específico, obrigatório, que a autoridade policial deverá observar. O próximo princípio, próxima característica, é a oficiosidade, que prevê que a autoridade policial, nos crimes de ação penal pública incondicionada, age independentemente da provocação da vítima ou de outra pessoa. Ao passo que na ação pública condicionada e na ação penal privada, a atuação do delegado de polícia depende da manifestação da vítima ou de seu representante legal. A penúltima característica do inquérito policial é a sua indisponibilidade. E ela está materializada no artigo 17 do Código de Processo Penal, quando diz que a autoridade policial não pode mandar arquivar o inquérito policial. Nem mesmo o Ministério Público pode determinar o arquivamento do inquérito policial. O arquivamento depende de uma decisão do juiz. E aí surge uma pequena controvérsia sobre a verificação de procedência da informação, que é a chamada VPI, que nada mais é do que uma investigação preliminar à instauração do inquérito policial. O professor Nicoliti entende que haverá sim a possibilidade de se instaurar essa VPI, porque o artigo 28 do Código de Processo Penal, quando fala do arquivamento do inquérito, não se limita ao inquérito, porque ele fala também de outras peças de investigação. Por outro lado, prevalece na doutrina que a VPI é ilegal. E quem fala isso é o professor Afrânio Silva Jardim. Finalmente, a última característica do inquérito policial é a sua temporariedade. O que significa dizer que o inquérito policial ele é necessariamente um procedimento temporário, ou seja, ele não pode perdurar indefinidamente, sob pena de se constatar uma ilegalidade e, portanto, admitir o trancamento do inquérito policial. Mais adiante, nós, na seção seguinte, tratamos da instauração do inquérito policial. E aqui a gente dividiu pela natureza do crime. A primeira divisão se tratou do crime de ação penal pública incondicionada. E o artigo 5º, inciso 1 do Código de Processo Penal, diz que a autoridade policial instaura de ofício após conhecimento da prática do crime. É possível também que se instaure mediante requisição do juiz ou do Ministério Público. Isso está previsto no artigo 5º, inciso 2 do Código de Processo Penal. E você lembra que aí a gente tratou de uma possível ofensa ao sistema acusatório? Porque o juiz que determina a instauração do inquérito policial não está se mostrando uma pessoa mais imparcial do mundo. A melhor solução seria se ele tivesse encaminhado os autos para o Ministério Público, caso tivesse conhecimento de algum fato delitoso, de algum crime, e aí sim o Ministério Público determina ou não a instauração do inquérito policial. Porque é o Ministério Público a pessoa, o órgão responsável por receber esses elementos de informação. Essa previsão está no artigo 40 do Código de Processo Penal. Além disso, adiante, no artigo 5º, inciso 2, tanto o ofendido quanto seu representante legal também podem requerer a instauração do inquérito policial. Adiante, o artigo 5º, parágrafo 3º, trata também da denúncia da notícia crime oferecida por qualquer pessoa do povo, também conhecido como delatio criminis. E, por fim, a última forma de instauração do inquérito policial, que é chamada instauração coacta, é através do auto de prisão em flagrante. Porque o auto de prisão em flagrante, ele substitui a portaria como instrumento de instauração do inquérito policial. Com isso, a gente encerrou a ação penal pública incondicionada. Por outro lado, nos crimes de ação penal pública condicionada ou de ação penal privada, é necessário que haja representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. Isso no caso de ação penal pública condicionada. Isso está previsto no artigo 5º, parágrafo 4º. O artigo 5º, parágrafo 5º, e aí combinado com o artigo 31 do Código de Processo Penal, tratam da ação penal privada. E nesses casos é necessário que haja o requerimento do ofendido, e aí de seu representante legal, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, se o ofendido estiver morto, né? Isso nos casos do crime de ação penal privada. E aí surge uma pequena dúvida. Para instauração, tudo bem, a gente sabe que é necessário que haja o requerimento do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Mas seria possível que houvesse prisão em flagrante? E aí prevalece o entendimento que é possível sim a prisão em flagrante, entretanto a lavratura do auto de prisão em flagrante
dependerá do requerimento do ofendido. Por fim, a denúncia anônima não pode, por si só, justificar a instauração do inquérito policial. Isso é entendimento pretoriano da jurisprudência, tanto do STF quanto do STJ. E o fundamento principal é que o artigo 5º da Constituição da República veda o anonimato. Encerrando a questão da instauração do inquérito policial, tem um ponto relevante aqui que é no caso das autoridades com foro por prerrogativa de função. Tanto o STF quanto o STJ entendem que para que haja a instauração do inquérito policial, para investigar essas pessoas, essas autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função, o chamado equivocadamente de foro privilegiado, é necessário que haja a permissão do tribunal competente para julgá-lo. Se não for observada essa regra, o Supremo Tribunal Federal entende inclusive que é caso de arquivamento e nulidade da prova produzida. Muito bem, com isso então a gente encerra a instauração do inquérito policial. Agora vamos tratar das diligências. O artigo 6º e 7º do Código de Processo tratam das principais diligências. A primeira é a preservação do local do crime e, para tanto, se garante a preservação do corpo do delito. O exame de corpo de delito está previsto no artigo 169 e seguinte do Código de Processo Penal. Além disso, é necessário que haja apreensão dos objetos e quaisquer objetos relacionados ao crime, independente de ser objeto lícito ou ilícito. Lembra que eu tratei do carro que foi usado para a prática de um crime, muito embora não seja o carro produto de roubo ou de qualquer outro crime? Se ele for instrumento para praticar o crime, não importa a origem dele, ele terá que ser apreendido. Falamos também que a busca e apreensão, que a busca pessoal independe de ordem judicial, mas a busca domiciliar depende sim de ordem judicial, e isso está previsto no artigo 5º, inciso 11 da Constituição da República. Falamos também que a falta de endereço específico no mandado de busca e apreensão é causa de sua nulidade, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Prosseguindo nas diligências, determina o Código que haja oitiva do ofendido, e o ofendido, a vítima, tem que ser ouvida principalmente por conta do reconhecimento de coisas ou pessoas. E aí existe um procedimento específico para que haja o reconhecimento de coisas ou pessoas. Adiante, é necessário que haja a oitiva do indiciado. Para que se escute o indiciado, o Código determina que se use o procedimento previsto para o interrogatório. E o Supremo Tribunal Federal, decisão importante, recente, acabou de sair, determinou que é inconstitucional o uso da condução coercitiva para oitiva de réus ou investigados no processo penal. E o fundamento é muito simples. A Constituição da República e a Convenção Americana de Direitos Humanos, os principais tratados de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, garantem o direito ao silêncio e o direito de não produzir prova contra si. Prosseguindo, o Código de Processo Penal trata também do reconhecimento de pessoas ou coisas. E isso está previsto, o procedimento de reconhecimento de pessoas ou coisas está previsto no artigo 226 e seguinte do Código de Processo Penal. Falamos, não sei se você se lembra, que o STJ entende que em determinados casos é possível também que se proceda o reconhecimento, mas através de fotografia, muito embora o Código de Processo Penal não preveja tal forma de produzir a prova. Além disso, a autoridade policial pode também determinar a acareação. E aí, mais uma vez, aquela advertência. Nemo tenetur sedetegere. O acusado, o investigado, não é obrigado a produzir prova contra si. Além disso, é necessário que haja a realização de exame de corpo de delito ou qualquer outra perícia. E aí segue-se o procedimento previsto no artigo 158 e seguinte do Código de Processo Penal. E aqui um alerta importante. O exame de corpo de delito é obrigatório quando a infração deixar vestígios. Por fim, a identificação do indiciado quando for necessário. E quando que é necessário? Não esquece que a Constituição da República determina no artigo 5º que o civilmente identificado não se submete à identificação criminal. E há algumas hipóteses para que haja identificação criminal. E essas hipóteses estão previstas na Lei 12.037 de 2009. E as hipóteses são basicamente quando houver insuficiência de documento, rasura, conflito de informações, indício de falsidade, enfim, quando o documento trazido pelo acusado, pelo investigado, for insuficiente para fazer crer que se trata de um documento verdadeiro ou que pelo menos conste em todas as informações lá.
E aí, nesse caso, segundo a Lei 12.037, é possível que haja a identificação criminal. Aqui, mais uma advertência. Não se aplica a vedação de produção de prova contra si mesmo para identificação criminal. Portanto, o indiciado é obrigado a fornecer material, ou seja, a datiloscopia, passar o dedão lá, para ser identificado, e isso porque a própria Constituição da República relativiza essa garantia. Além disso, os últimos incisos do artigo 6º tratam da averiguação da vida pregressa do indiciado. Tem uma coisa que a gente vive vendo na imprensa, que é a chamada reconstituição do fato delituoso, reconstituição do crime. Bom, o Código de Processo Penal não traz o procedimento para a produção desse crime, mas o Supremo Tribunal Federal determinou que não se pode decretar prisão preventiva do indiciado, do suspeito, do acusado, para que se determine a reconstituição do crime, e isso por conta do direito de não produzir prova contra si. Prosseguindo nas diligências, o artigo 11 da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, trata de outras providências da autoridade policial. E essas providências visam especificamente garantir a integridade da ofendida. Encerrando as providências da autoridade policial, a gente falou da incomunicabilidade do preso. Lembra que o artigo 21 garante a incomunicabilidade do preso no inquérito policial? Só que esse artigo prevalece na doutrina e jurisprudência, é inconstitucional, porque a Constituição da República, no artigo 5º, veda a incomunicabilidade do preso. Muito bem, com isso a gente termina as diligências investigativas. Então a gente avança para o indiciamento. O indiciamento tem um conceito previsto na Lei 12.830 de 2013, está previsto no artigo 1º, parágrafo 6º, e diz o seguinte, que o indiciamento é o ato privativo da autoridade policial que, de forma fundamentada, atribui a autoria de uma infração penal a uma pessoa. Muito bem. O Supremo decidiu que pessoas com foro por prerrogativa de função, ou seja, aquelas autoridades com foro privilegiado, quando é o caso de competência originária dos tribunais, só podem ser indiciadas após autorização do tribunal competente para julgar o caso. Isso porque seria uma espécie de burla, caso a autoridade policial pudesse investigar sem que houvesse essa autorização. Vimos também que na Lei Orgânica da Magistratura e na Lei Orgânica do Ministério Público há a garantia de que magistrados e membros do Ministério Público não podem ser indiciados. Se forem indiciados, haverá constrangimento legal e esse constrangimento legal pode ser sanado inclusive por habeas corpus. Esse entendimento o STJ aplicou para o indiciamento para a autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, naquela imunidade que eu acabei de falar, quando não foi autorizado pelo tribunal competente. O STJ determinou o trancamento do inquérito policial porque haveria sim aí uma ilegalidade. Continuando, falamos do prazo do inquérito policial. E a regra no artigo 10 do Código de Processo é que se o indiciado estiver preso, o inquérito policial tem que se encerrar no prazo de 10 dias. Se o indiciado estiver solto, tem que se encerrar no prazo de 30 dias. Nos crimes de competência da Justiça Federal previsto na Lei 5.010 de 66, caso o indiciado esteja preso, são 15 dias, podendo ser prorrogados por mais 15 dias. Se o indiciado estiver solto, aí se aplica a regra geral do artigo 10 do Código de Processo Penal, ou seja, de 30 dias. Já o artigo 51 da Lei de Drogas, ou seja, a Lei 11.343, dispõe que se o acusado estiver solto, o prazo para encerramento do inquérito policial é de 90 dias, podendo ser prorrogado, evidentemente, por mais de 90 dias. Se o indiciado estiver preso, são 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. Não confundir com a prazo de prisão temporária, que são 5 mais 5, né? Em crimes hediondos são 30 mais 30. Né? Então, nesse caso, o inquérito policial dura enquanto durar a prisão temporária. Já no encerramento do inquérito policial, nós tratamos do relatório da autoridade policial. Isso está previsto no artigo 10, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que diz que a autoridade policial vai elaborar um relatório minucioso da investigação. E esse relatório minucioso, ele não necessariamente tem que trazer o opinião delicti, ou seja, a opinião do fato, porque isso quem vai fazer é o Ministério Público. Mas existe uma exceção, prevista no artigo 52 da Lei de Drogas, que diz
que o relatório deverá conter a classificação do crime, ou seja, trata-se de tráfico, trata-se de posse, trata-se de uso compartilhado, mas essa classificação trazida pela autoridade policial não serve para vincular o Ministério Público. Após o encerramento do relatório, após o encerramento do inquérito policial, a autoridade policial elabora o relatório e encaminha para o Ministério Público. E o Ministério Público tem 3 alternativas. A primeira é o oferecimento da denúncia, a segunda é o arquivamento do inquérito policial e a terceira é baixar para cumprir novas diligências. Com relação às diligências, é importante que se diga que a autoridade policial não sofre qualquer tipo de submissão hierárquica ao Ministério Público. O que existe é apenas um controle externo. E tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal declarou que o delegado de polícia não é obrigado a cumprir determinação manifestamente ilegal do Ministério Público. Bom, e aí a gente se adianta para o arquivamento do inquérito policial. E aí é onde você tem que ter muito mais cuidado, porque o arquivamento é uma matéria que cai muito em prova de concurso. Tá. Qual o conceito e a natureza jurídica do arquivamento? O arquivamento do inquérito policial é um ato complexo. E por que um ato complexo? Porque envolve pedido do Ministério Público e decisão do juiz competente. E essa decisão do juiz competente, esse traço de jurisdicionalidade, ele existe porque o juiz ele também faz um controle externo da atuação do Ministério Público, faz um controle externo da obrigatoriedade da ação penal. Se houver elementos para o oferecimento da denúncia, o Ministério Público não tem margem decisória, ele é obrigado a oferecer a denúncia. É isso que dispõe o princípio da obrigatoriedade do inquérito, da ação penal. Muito bem. Adiante, nós tratamos dos efeitos da decisão de arquivamento. E aí a gente chegou na seguinte conclusão. É o que prevalece na doutrina, que haverá coisa julgada formal quando for o caso de ausência de pressupostos processuais ou condições da ação, quando for ausente a justa causa, e haverá coisa julgada material quando se tratar de atipicidade da conduta ou cláusula excludente de ilicitude. Muito bem. O Supremo Tribunal Federal, por outro lado, entende que não faz coisa julgada material o arquivamento do inquérito policial quando for fundado em excludente de ilicitude. Mas o STJ, em decisão contrária àquela do Supremo, decidiu que fará coisa julgada material sim. Isso porque o artigo 18 do Código de Processo e a súmula 524 do Supremo falam de provas materialmente novas, ou seja, só se admite a reabertura do inquérito policial quando arquivado por ausência de justa causa. Muito bem. Depois disso, nós falamos da discordância do juiz quanto ao pedido de arquivamento. O que o juiz pode fazer caso ele não concorde com o pedido de arquivamento feito pelo Ministério Público? Nesse caso, deverá aplicar a norma prevista no artigo 28 do Código de Processo Penal. Ele tem que provocar o Procurador-Geral de Justiça, né? Ele não pode ordenar que o delegado realize novas diligências, ele não pode determinar que o Ministério Público ofereça a denúncia, porque ele não é o dono da ação penal e nem destinatário do inquérito policial. E aí ele discorda da decisão do pedido do promotor de justiça da causa, encaminha para o Procurador-Geral de Justiça, ou seja, o chefe da instituição do Ministério Público, e o Procurador de Justiça tem 3 decisões para tomar. Ou ele oferece a denúncia, ou ele requisita novas diligências para a autoridade policial, ou ele designa outro promotor de justiça para oferecer a denúncia. Aliás, existe uma 4ª possibilidade para ele, que é insistir no pedido de arquivamento. E aqui um detalhe relevante. Se ele designar um novo promotor de justiça para oferecer a denúncia, ele vai funcionar como longa-manos do PGJ. Ele vai funcionar como delegatário. Portanto, ele é obrigado a oferecer a denúncia, ele não tem independência funcional para entender de forma diferente. Prosseguindo, é hora de falar de arquivamento implícito. Arquivamento implícito, segundo o conceito do professor Afrânio Silva Jardim, é aquele que se dá quando o promotor de justiça deixa de incluir na denúncia algum fato ou pessoa sem que ele faça expressa manifestação a isso, ou seja, sem que ele peça o arquivamento com relação a isso. E o arquivamento implícito se consuma
quando o juiz não se pronuncia quanto à omissão, na forma do artigo 28 do Código de Processo Penal, ou seja, quando ele não encaminha para o PGJ. Então, o promotor de justiça voluntariamente deixa de oferecer a denúncia contra uma pessoa ou incluir um fato na denúncia. O juiz come bola, ou não percebe, ou voluntariamente deixa passar, e aí, nesse caso, haverá o arquivamento implícito. Bom, prevalece na jurisprudência que não existe arquivamento implícito. Isso porque o arquivamento é um ato complexo que depende de decisão judicial. Se não tiver decisão judicial, não se operará arquivamento. Além disso, o Código de Processo Penal, mais especificamente no artigo 569, ele traz que é a possibilidade de aditamento da denúncia, ou seja, de alteração da denúncia, para incluir fato ou pessoa, até a sentença final. E, por fim, existe o bradado princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Portanto, não se pode falar de arquivamento implícito. Prosseguindo, chama-se de arquivamento indireto quando o promotor de justiça deixa de oferecer a denúncia a um juiz porque ele entende que esse juiz é incompetente para processar a causa. Esse entendimento derivou de um julgado do STJ. E o fundamento para isso foi o seguinte: se o promotor de justiça fosse obrigado a oferecer a denúncia, na verdade haveria violação de sua independência funcional, porque na opinião dele, o juiz é incompetente. E aí, nesse caso, a solução trazida é que o juiz aplique o artigo 28 do Código de Processo Penal por analogia, ou seja, provoque o Procurador-Geral de Justiça. Finalmente, para encerrar o arquivamento, nos casos de crime de ação penal privada, como não vigora o princípio da obrigatoriedade da ação penal, na verdade, vigora o princípio da oportunidade da ação penal, caso a parte pratique um ato incompatível com o oferecimento da queixa, o caso será de decadência ou renúncia ao direito de queixa. Por outro lado, caso haja pedido expresso de arquivamento, haverá renúncia expressa. Prosseguindo, vamos tratar agora do trancamento do inquérito policial. O que é o trancamento do inquérito policial? É a extinção anormal do inquérito policial por conta de uma decisão judicial. E isso ocorre nas seguintes hipóteses: quando for manifesta a atipicidade da conduta, quando for manifesta a causa de extinção de punibilidade, ou quando o inquérito policial for instaurado em crime de ação penal privada ou pública condicionada sem que houvesse a manifestação do ofendido. Essas são as hipóteses trazidas pela doutrina e jurisprudência, mas, como se observa, são causas teratológicas em que o inquérito policial tramita quando não poderia tramitar. Para encerrar aqui esse nosso curso, esse nosso módulo, vamos falar muito rapidamente das outras formas de investigação que não aquela presidida pela autoridade policial. E a primeira é a Comissão Parlamentar de Inquérito, a chamada CPI. A CPI está prevista no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição da República, e é aquela que instaura o procedimento investigatório, mas os seus membros, os parlamentares, são dotados de poder de investigação. A CPI se submete à cláusula de reserva de jurisdição para determinados atos. A exemplo, não se pode violar o domicílio durante o dia, porque garante-se a inviolabilidade do domicílio no artigo 5º. Também não pode determinar a prisão, à exceção da prisão em flagrante delito, que é aquela que qualquer pessoa pode prender, não é? Também não se pode determinar a interceptação telefônica, porque a Constituição da República também garante o sigilo das comunicações telefônicas. Além disso, não pode determinar o sigilo, o afastamento do sigilo dos processos judiciais, né? Da mesma forma com a indisponibilidade dos bens. Por outro lado, pode-se decretar a quebra de sigilo sem que haja reserva de jurisdição nesse caso. Em resumo, para finalizar, também com relação à CPI, se aplica o princípio de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Adiante, existe o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o chamado COAF. E o COAF está previsto na Lei de Lavagem de Capitais e é um órgão que integra o Ministério da Fazenda. A gente não vai aprofundar. Se você tiver muita vontade de ver, de estudar, você volta lá para a nossa aula sobre COAF. Por fim, a investigação conduzida diretamente pelo Ministério Público. Você sabe que existe uma controvérsia importante sobre isso. O Supremo Tribunal Federal
pacificou isso há pouquíssimo tempo, no sentido de que o Ministério Público pode sim investigar diretamente. Isso porque o promotor de justiça é o destinatário dos elementos de informação obtidos através do inquérito policial. E esses elementos de informação servem exclusivamente para fornecer a justa causa para o oferecimento da ação penal. Além disso, existe a chamada teoria dos poderes implícitos, que significa basicamente que quem pode o mais, pode o menos. Ora, se o Ministério Público é o titular da ação penal, ele tem que ter todos os meios para afirmar seu convencimento, ainda que para isso ele tenha que investigar diretamente. Por outro lado, existe um entendimento minoritário no sentido que o Ministério Público não pode investigar. E isso porque violaria a paridade de armas. Veja bem, o réu não tem o mesmo poder investigativo que o Estado, que o Ministério Público, porque esse sim pode requisitar a instauração de inquérito policial, ele pode fazer requisições para órgãos e instituições integrantes do poder público, né? Além disso, a investigação, segundo previsão constitucional, é exclusiva da Polícia Judiciária. Portanto, não é possível que o Ministério Público, segundo esse entendimento minoritário, não é possível que o Ministério Público realize a investigação. Com isso, a gente termina esse brainstorm e espero que você tenha compreendido, escute isso várias vezes, veja várias vezes as aulas e acertar todas as questões de prova.